Alô, alô, YouTube! A guerra entre a Rússia e a Ucrânia é o que mais estamos vendo por aí, inclusive aqui no canal. Mesmo não acontecendo uma terceira guerra mundial desde 1945, por enquanto, não quer dizer que o mundo entrou numa era de paz. Aconteceram muitas guerras por todo lado. Só que, interessantemente, mesmo contrariando tudo, quase nenhuma guerra aconteceu aqui na América do Sul. Na verdade, podemos até talvez dizer que a América do Sul é o continente mais pacífico do mundo. Mas peraí, como assim? Bora descobrir. Com tantos problemas e conflitos que tem aqui no continente, até mesmo dentro do Brasil, parece estranho afirmar isso. Mas primeiro, precisamos definir o que queremos dizer quando falamos guerra. A definição que vamos usar neste vídeo aqui não é qualquer conflito armado que tem por aí, que tem vários, e sim conflitos armados entre dois ou mais países do mesmo continente. Ou seja, não vamos contar conflitos internos, como guerras civis, rebeliões, crime organizado, briga aqui, briga ali, etc. Também, para ver o continente mais pacífico, vamos focar nas guerras que aconteceram entre países do mesmo continente, para ver qual que é o continente que mais tem guerra entre si. A Ucrânia contra a Rússia, Coreia do Norte contra o Sul, Israel contra vários países do Oriente Médio, Etiópia contra a Somália, México contra a Guatemala, são tudo exemplos de um país guerreando com seu vizinho. Mas quando foi a última vez que aconteceu aqui no Brasil? Bem, a última guerra de verdade que o Brasil participou contra qualquer outro país do mundo foi lá em 1945, a Segunda Guerra Mundial. Antes disso, foi a Primeira Guerra Mundial, e aí antes, que foi a última guerra aqui dentro do continente, foi lá em 1899, a Guerra do Acre. E antes disso, foi a Guerra do Paraguai, em 1864. Sim, teve vários conflitos bem sérios, com muitas mortes aqui dentro do Brasil. Mas, de novo, não estamos contando esse, eles merecem seu próprio vídeo. Hoje, mais ou menos, 100 soldados que participaram da Segunda Guerra Mundial ainda estão vivos aqui no Brasil. Mas, tirando eles, nenhum brasileiro sabe o que é estar em uma guerra de verdade. Sim, o Brasil participa de algumas operações militares por aí, por exemplo, as Forças de Manutenção da Paz da ONU. Também o Brasil fez parte da Força Interamericana de Paz, que atuou lá na Guerra Civil da República Dominicana. Mas, ainda assim, nenhum desses exemplos é o Brasil declarando guerra com outro país. Esse também é o caso de muitos países da América do Sul. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, só teve duas outras guerras aqui no continente, que é provável que você nem tenha ouvido falar. A Guerra do Paquixá, em 1981, e a Guerra de Cenepa, de 1995. As duas foram entre o Peru e o Equador, sobre uma disputa de território. Talvez até dá pra gente argumentar que essas duas guerras, na verdade, deveriam ser consideradas como uma, porque foram batalhas entre os mesmos países sobre o mesmo problema. E a segunda foi até um conflito bem pequeno, com somente 33 mortos. Mas é isso aí. A única ou as únicas guerras entre dois ou mais países aqui no continente, nos últimos 80 anos. Muito diferente do resto do mundo. Na Ásia teve 32 guerras locais desde o final da Segunda Guerra Mundial. Muitos desses conflitos foram lá no Oriente Médio, como as guerras que Israel participou, e também várias outras foram no sudoeste da Ásia, como a famosa Guerra do Vietnã. Sim, talvez também dê para argumentar que os conflitos de Israel com a Palestina podem ser contados como uma guerra só, mas mesmo assim continua sendo mais de 24 guerras. Na África teve 19 guerras. Infelizmente, teve muitos mais conflitos armados e bem violentos no continente, até genocídio. Mas grande parte desses conflitos eram internos, que merecem o seu próprio vídeo. Aliás, se você ainda não fez, se inscreve no canal e ativa a notificação para ficar por dentro do que acontece e como funciona não só o Brasil, como também o mundo. Voltando lá para a Europa, nesse período, desde a Segunda Guerra Mundial, teve 10 guerras, contando com a atual guerra da Rússia e a Ucrânia. Apesar que para os russos não é guerra, né? Mas enfim. Talvez alguns não vão considerar a Guerra Fria como uma guerra, porque não teve conflito armado direto entre os membros da OTAN e o Pacto de Varsóvia. Talvez alguns também não queiram considerar a Iugoslávia, que foi uma guerra civil, mas que gerou vários outros países hoje em dia. Mas mesmo assim, é bem mais guerras do que aqui na América do Sul. Subindo o Equador, indo para a América do Norte, eles também tiveram um grande número de guerras. No total foram 8 guerras, se você contar a Guerra Fria, principalmente as tensões que teve entre os Estados Unidos e Cuba, apesar que a maioria dessas guerras foram pequenas comparadas com o resto do mundo. Por último, a Oceania, que é o menor continente por população. Lá, desde a Segunda Guerra Mundial, só teve uma guerra entre Papua Nova Guiné e o Exército Revolucionário de Bougainville.
com o apoio das Ilhas Salomão, que acabou resultando no governo autônomo da região de Bougainville. Ah, Davi, então na verdade a Oceania teve o mesmo número ou até menos guerras que aqui na América do Sul. Talvez, mas temos que levar em conta o número de população. Por exemplo, imagina uma guerra entre o estado de São Paulo e o Rio de Janeiro, os dois maiores estados por população do Brasil. Ele teria o potencial de afetar 60 milhões de pessoas que moram nesses estados, enquanto uma guerra entre o Acre e Rondônia afetaria em torno de 2,5 milhões de pessoas. Claro que depende do tamanho da guerra, das armas que usam, quanto tempo dura, mas em termos de população, uma guerra entre São Paulo e Rio de Janeiro seria equivalente a 24 guerras do Acre e Rondônia. Então, uma outra maneira de olhar para isso é calculando a quantidade de guerras por 100 milhões de habitantes. Por exemplo, a Ásia, onde teve mais guerras, 31 desde a Segunda Guerra Mundial, também é o continente com mais pessoas, 4 bilhões, e isso é muita gente. Então, calculando o número de guerras com a população, vemos que lá tem 0,6 guerras por 100 milhões de pessoas. A Europa, com 10 guerras, é 1,3 guerras por 100 milhões de pessoas. Interessantemente, na África e América do Norte, também fica com 1,3 guerras por 100 milhões de habitantes. E a Oceania, como tem poucas pessoas lá, somente em torno de 40 milhões de pessoas, mesmo só tendo uma guerra, eles ficam com um pouco mais de 2 guerras por 100 milhões de habitantes. Na América do Sul, como temos mais de 400 milhões de habitantes aqui, mesmo se você contar as duas guerras como separadas, fica somente 0,4 guerras por 100 milhões de pessoas. E se você contar as duas guerras como fica 0,2. Então, com essas definições, parece que a América Latina é o continente com menos guerras do mundo. O que aconteceria se a América do Sul fosse mais parecido com outros continentes? Dá para comparar. Se a gente pegasse a frequência de guerras na Europa a cada 100 milhões de habitantes e aplicasse aqui na América do Sul, nós teríamos tido quase 6 guerras durante esse mesmo período. Assim também, se tivéssemos a mesma frequência da África e América do Norte, e assim por diante. Mas nós não tivemos. E isso é estranho porque, de acordo com alguns dados, deveria ter tido muito mais guerras por aqui. Pesquisas apontam que, em média, países do mundo inteiro que têm uma renda mediana, como a que aparece aqui no meio desse gráfico, e também países pelo mundo que têm uma democracia mais imperfeita, mais falhada, como também no meio desse outro gráfico aqui, eles participam de guerras mais vezes. Muitos países da América do Sul se encaixam nessa renda mediana, com um PIB per capita entre 4 a 8 dólares. E muitos também se encaixam nesse perfil de democracia mais imperfeita, não tão forte. Tem até alguns regimes por aqui que são considerados híbridos, uma pitada de democracia com outra de ditadura, talvez. Fora isso, aqui na América do Sul também tem muito problema de tráfico de droga, assim também como outros grandes produtores de drogas é o Oriente Médio e o Sul da Ásia, dois lugares que teve bastante guerra. Mas mesmo com tudo isso, ainda assim, o continente aqui é o que teve menos guerra. Por quê? É porque aqui a gente gosta de paz e não gosta de brigar? Eu acho que não, principalmente porque estamos entre os países com mais homicídios do mundo. Alguns podem dizer que é porque somos amigos. Países que fazem negócios entre si são menos prováveis de entrar em guerra entre eles. Mas isso não é também nosso caso. A gente não é muito amigo aqui, na verdade. Sim, tem o Mercosul, tem alguns acordos por aí, mas mesmo assim, desde a final da Segunda Guerra Mundial, a maioria dos países aqui na América do Sul, eles fazem mais negócios com outros países lá na Europa e nos Estados Unidos, mais do que entre eles. Dá até para comparar olhando para esses gráficos aqui. A linha mais escura são os negócios feitos fora do continente e as linhas mais embaixo são os negócios feitos entre os países aqui. Quando eu vi isso, eu não me surpreendi muito. Infelizmente, muitos brasileiros nem se veem como latino-americanos, mesmo sendo. Dá pra gente ver também como muitos brasileiros não gostam de viajar pela América Latina, preferem viajar para fora, para a Europa, para outros lugares. Muitos não querem aprender o espanhol, ou se tem aula obrigatória na escola, não presta atenção direito, mesmo sendo a língua do vizinho, que podia estar aprendendo para poder lá fazer negócio com ele, aqui do lado. E também, mesmo sendo uma língua muito fácil de aprender, na verdade, a língua mais fácil de aprender para quem fala português, o quarto idioma mais falado no mundo e o segundo mais estudado. Então não, aqui na América do Sul, infelizmente, não somos muitos amigos. Mas mesmo assim, a gente também não entra em guerra. Tem um livro chamado Sangue e Dívida, de Miguel Ángel Centeno, e ele tenta explicar o motivo de ter tido poucas guerras entre países aqui na América do Sul. E eu achei bem interessante. Se você já estava querendo sair por aí, se achando o morador do continente mais pacífico do mundo, aguenta aí que talvez você não vai gostar dos motivos. O livro ele aponta duas causas principais.
A primeira se chama inércia da paz. Guerra gera mais guerra e paz gera mais paz. Quando dois países entram em guerras, é mais provável que eles vão brigar no futuro depois de novo. No final da Primeira Guerra, é bem provável que um deles saiu mais perdendo que o outro. E isso causa sentimentos ruins na população, fazendo com que, no futuro, talvez eles queiram revidar. Guerra também causa uma união nacional dentro do país e acha um inimigo em comum. E quando um país participa mais de guerras, ele também se prepara mais para outras futuras. Então, como ele é mais preparado, ele não vai se importar de talvez participar de uma guerra no futuro. Mas, quando não se tem uma guerra, acaba se tornando mais difícil de achar motivos para justificar uma. As fronteiras que temos aqui, na América do Sul, já estão assim faz muito tempo. Tem pouquíssimas disputas, só umas pequenas aqui e ali que ninguém sabe direito. A maioria do pessoal já está acostumado com o que a gente tem aqui. Ninguém quer ir para a guerra contra o vizinho para brigar por uma linha ou pegar um pedaço a mais. Também ninguém quer ir brigar porque tem sentimentos ruins contra o outro país ou se sentem ameaçados. Talvez tenha uma rixa aqui e ali, mas não é nada assim violento que justifica uma guerra. Então a gente ficou meio que estagnado aqui. O que é bom, porque pelo menos a gente não teve guerra. Ninguém aqui é muito amigo, mas pelo menos também não somos inimigos. Agora, o segundo motivo da falta de guerra entre os países aqui da América do Sul, que provavelmente é o motivo mais forte, é por causa das instituições fracas dos países aqui da América do Sul. Tem dificuldades na administração do país. Tem muita corrupção, tem muito crime organizado, muita briga de poder, às vezes até a guerra civil, toma poder aqui, toma ali, briga lá. Existe até uma divisão entre governo e militares em muitos países. Ao invés de ser unidos, sabe, por exemplo, como em outros países que vemos aí, troca de governo, os militares servem qualquer governo que aparece lá. Não tem esse negócio de o que os militares vão pensar. Não tem, porque os militares estão juntos. Mas, em muitos países aqui na América do Sul, os militares têm sua própria agenda. Eles já até tomaram poder algumas vezes. E muitos acreditam que eles deveriam tomar de novo. Basicamente, esses problemas fazem com que os países aqui não consigam controlar direito o que acontece nas fronteiras. Então não sobra energia nem recursos para a gente brigar com outro país, mesmo se a gente quisesse. Bem, pensando em todos os problemas que temos aqui, pelo menos podemos dizer que guerra contra o vizinho não é um deles. E o que você acha? Será que resolvendo os problemas internos faria com que os países aqui da América do Sul olhassem mais para o seu vizinho? Ou será que já faz tanto tempo que a gente não briga que as coisas iriam continuar como estão? Talvez a gente ia criar uma América do Sul mais unida. Deixa aí seus comentários e por enquanto eu vou ficando por aqui. Nos vemos na próxima.